Olá, eu sou o professor Givanilson Soares e nós estamos iniciando mais uma aula de isso mesmo que você pensou. Se não pensou, você já leu aqui, né? Geografia. Nós iremos conversar sobre sustentabilidade, mais um pouco, né, sobre sustentabilidade, qual a importância da sustentabilidade para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência do mundo. Pois é, a sustentabilidade traz diversas possibilidades de coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia que vão ajudar no meio ambiente e, claro, ajudando ao meio ambiente, tratando, conservando o meio ambiente, a gente está conservando também a nossa vida. A gente vai falar mais sobre isso na aula de hoje. Mas antes da gente conversar sobre isso, nós iremos para os velhos recadinhos que vocês já conhecem. A maioria, né? Mas sempre tem gente nova chegando por aqui. E nós temos possibilidades de assistir essas aulas, na verdade, três possibilidades para assistir às aulas, acompanhar, comentar. A primeira delas é via aplicativo. Você pode assistir às nossas aulas pelo aplicativo, que QR Code já apareceu aí na tela. E é pelo aplicativo que você conversa com a gente no momento em que a aula está acontecendo. Então você está aí no aplicativo, acompanhando a aula, pode deixar sua dúvida, sua mensagem, seu recado. E para fazer esse elo, né, para fazer esse link, passar os recados de vocês para mim aqui, junto no estúdio, tá a professora Kedma ali acompanhando tudo que vocês estão falando nessa aula de hoje. Tudo certinho por aí, professora? Tudo certinho. E com você, professor, tudo certo? Estou vendo que hoje a aula vai ser animada como sempre, né? O professor Givanilson sempre traz coisas interessantes para a gente. E vocês? Estão atentos? Eu estou esperando uma mensagem. Já tem aqui, bom dia, professor. Agatha, Maria, Jean, Carlos. Tá todo mundo aqui esperando o que é que vem hoje. Pois e eu é. também, claro, né? Que eu sempre aprendo coisas novas. Trouxe uma possibilidade, aqui algumas possibilidades, algumas coisas que a gente pode fazer pensando na sustentabilidade. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Além da professora Kedma, nós temos aqui também no estúdio, que está fazendo a interpretação de Libras nessa aula. Você já está vendo aí no cantinho aí da tela, trabalhando junto com a gente, tornando essa aula mais acessível. Está vendo aí no cantinho fazendo a interpretação de Libras. Isso, a Késia está por aqui com a gente, fazendo com que essa aula seja, claro, mais acessível. Coisa boa, né? Então tá eu, Késia, Kedma, e ainda tem também a produção aqui, por trás das câmeras, um monte de gente reunida, fazer com que essa aula, para fazer com que essa aula ela chegue até aí. Pelo aplicativo, mas ela também vai chegar pela TV Nova, canal 22.3, ao vivo todos os dias. E se você de repente perdeu a aula pelo aplicativo ou não a conseguiu assistir pela TV, você pode acompanhar pelo YouTube. É só entrar lá, coloca Educa Recife, procura lá a playlist do 5º ano. Todas as aulas do 5º ano estão sendo postadas lá todos os dias. Você pode rever as aulas também. Mas vamos seguindo, né, para a nossa aula, o tempo vai passando, o tempo passa rápido, o tema, vocês já estão vendo aí na tela, ó, tá a tarja aí embaixo, tá o quadro aqui atrás, na verdade não é nem quadro, é a televisão, tá aqui a televisão colocando um nome bem grande para vocês aí, sustentabilidade ambiental. O que é essa sustentabilidade ambiental? O que seria falar sobre isso? Nós vamos conversar nessa aula de hoje sobre esse processo de sustentabilidade que tanto vem se falando, porque, claro, o mundo precisa. Nós estamos cada vez mais sentindo os impactos da poluição, sentindo os impactos do desmatamento desenfreado, sentindo os impactos que a natureza está sentindo também. Então, nós sentimos, a natureza sente o impacto da ação do homem sobre ela. E a gente precisa pensar de uma forma como é que nós vamos atender às necessidades atuais, mas também pensar no futuro. E a sustentabilidade trata disso. Não só nas empresas, não só nos grandes centros urbanos, nas cidades, mas cada um de nós, na nossa cidade, na nossa casa também. Então, sustentabilidade ambiental.
Se eu estou falando em ambiente, meio ambiente. Aí eu te pergunto, o que é meio ambiente? Você já parou para pensar o que significa meio ambiente? Se nós vamos falar de sustentabilidade ambiental, está falando sobre o meio ambiente, tratar do meio ambiente, aí eu te pergunto, o que é meio ambiente? Essa imagem aí, ela já mostra, né, ela já dá uma dica para a gente do que seria esse meio ambiente. Mas o meio ambiente em si, e aí eu trouxe o conceito para a gente, e aí eu quero que vocês leiam junto comigo, a tela vai ficar completinha assim, ó, fechada a tela aqui, para a gente ler juntos aqui. Isso aí, ó. É o ambiente em que os seres vivos estão inseridos, bem como as condições ambientais, biológicas, físicas e químicas. Então, meio ambiente é o local onde nós estamos, né? Onde todos os seres vivos estão. E aí a gente pensa nessas condições de ambiente, nas condições biológicas, físicas, químicas, então tudo que faz parte aqui do nosso globo, do nosso planeta, tudo está dentro do meio ambiente. Se está dentro do meio ambiente, nós estamos vivendo nele, então precisamos cuidar dele, é a nossa casa. Imagina você estar aí na sua casa e você não cuida da sua casa. Eu estou aqui na sala, imagina que eu estou aqui na sala assistindo a TV, assistindo a aula, de repente eu pego a embalagem de alguma coisa, como uma casca de banana, né? Comi a banana, peguei a casca de banana, o que é que eu faço? Jogo no meio da sala. Pego um copo, tomo e solto ele ali em cima. E assim vai, o dia inteiro. Vou fazendo as coisas, não quero usar essa roupa, pego essa roupa aqui e jogo ela lá. Ou seja, a casa ela vai ficar bagunçada. Com o passar do tempo, vai começar a surgir insetos aí, porque vai ter resto de comida no chão, água, roupa, tudo vai ficando sujo. Vai ser legal viver num ambiente assim? Você vai conseguir viver bem num ambiente como esse? Não, né? A nossa casa. A gente pensa como uma coisa pequena, né? Nossa casa. Mas imagina que o mundo inteiro é assim. O mundo inteiro é a nossa casa. Então, claro, a gente precisa cuidar bem. Quando falamos em recursos naturais, estamos basicamente fazendo referência ao meio ambiente, pois tudo que utilizamos no nosso dia a dia depende diretamente ou indiretamente dele. Preservar o meio ambiente dessa forma se torna um dos principais princípios da sustentabilidade. Os recursos naturais que nós conhecemos hoje, tudo isso faz parte desse meio ambiente. E a gente, direta ou indiretamente, a gente está extraindo os recursos naturais. Se eu estou aqui com uma roupa, algodão. Se eu vou sair aqui, de repente vou fazer um lanche, vou comer uma fruta. E outras coisas que eu poderia citar aqui nessa aula, que são a partir construídas, feitas ali, a gente consome a partir dos recursos naturais. Então, todos os dias, esses recursos, muitos deles são renováveis e até de forma rápida e outros não. E por isso que a gente precisa preservar, porque senão vai chegar um momento que vai faltar. E se faltar, quem é que sofre na história? Se faltar água, quem é que sofre? A gente vai sofrer. Se faltar... que mais? Pensa numa coisa aí que se faltar, a gente vai sofrer. Se faltar alimentos, quem sofre? Pois é. Ou seja, tudo isso vai acontecendo, a gente precisa pensar, porque nós estamos pensar também na nossa sobrevivência. E aí quando a gente pensa nesse meio ambiente que faz parte, que a gente vive, nós temos o conceito de sustentabilidade. Então, sustentabilidade ambiental. Vimos que o meio ambiente, o conjunto de recursos naturais onde a gente vive, mas a sustentabilidade é isso aí, ó. É a capacidade de usufruir dos recursos naturais que estão no meio ambiente, presentes no planeta, sem comprometer o uso dos mesmos para gerações futuras. A sustentabilidade é isso, é a gente usufruir, é a gente extrair os recursos naturais, mas também pensar nas gerações futuras. O que vem depois? E as pessoas que vão nascer ainda? E os mais jovens? Como é que vai ser lidar com o clima,
lidar com a falta d'água, a escassez de alimentos, alguns animais também que entram em extinção e a gente acaba nem conhecendo, muitos eu nem conheci, outros estão em processo de extinção. Ou seja, a gente precisa cuidar do nosso planeta. A gente precisa rever várias atitudes e é isso que a sustentabilidade traz. Pensar na sustentabilidade ambiental seria justamente utilizar esses recursos naturais pensando no futuro. Pensar mais à frente. Aí eu quero que nesse conceito que a gente está conversando aqui, eu quero que vocês observem algumas imagens que vai aparecer daqui a pouquinho para a gente. Analisa essas imagens. Vocês vão analisar essas imagens, observar o que tem nessas imagens. Eu quero que vocês observem, façam a leitura da imagem e coloquem aí no chat para a gente o que é que você percebe que está de errado ali. O que é que tem errado? Porque tem coisas que não deveriam estar presentes nessas imagens. Tem coisas que não deveriam estar ali, daquela forma, da forma que eu vou mostrar para vocês. E aí vocês vão colocando no chat. O que é que vocês acham dessas imagens? Será que, quando a gente vê essas imagens, será que as pessoas que de repente causaram isso que a gente vai ver, estão pensando no futuro? Vou mostrar. A primeira imagem. Observe essa imagem aí. O que é que nós temos nessa imagem? Eu vou fazendo a leitura aqui do que eu estou vendo. Você vai analisando também junto comigo e vai pensando. Eu sei que essa imagem prioritariamente é aí uma paisagem natural. Creio que seja no fundo do mar, né? Eu tenho aí uma tartaruga marinha, né? Estou vendo uma paisagem, eu tenho algumas algas, água também, uma paisagem que tem tudo para ser linda, era uma imagem que tem tudo para ser muito bela, a representação da nossa natureza. Porém, tem alguns detalhes aí que chamaram a atenção. Atentem para esses detalhes. Começa a pensar, será que isso se repetindo por vários e vários anos vai ser uma coisa positiva? Isso é legal de acontecer? O que é que eu vejo que está nessa imagem aí e que não deveria estar? O que é que não deveria ter nessa imagem? Coloca para a gente aí no chat, escreve aí, o que é que você vê nessa imagem? Você acha legal essa imagem? Você acha que está tudo tranquilo? O que é que não deveria estar aí? E aí, professora, estão respondendo? Então, sim, estão aqui respondendo. Carlos respondeu que o mar está poluído. Poluído. Bichos, garrafas, lixo no mar. Eita, resíduos, os Coisa lixos do triste, ser né? humano. Pois É a mistura do bonito com o feio. Porque que os não animais deveria ter. marinhos são tão lindos, né? E você acaba vendo uma situação dessa que não está longe da nossa realidade. Por isso que é importante a gente focar nessas aulas sobre sustentabilidade, porque isso está mais perto do que a gente imagina. Exato. Eu tenho discernimento e sei que, por exemplo, se eu tenho um saco plástico, eu não vou comer esse saco plástico. Eu sei que não é algo que não vai fazer bem. Mas uma tartaruga marinha como essa aí, quando ela vê, a gente se confunde, né? Mas percebe a diferença. Mas uma tartaruga marinha, quando ela está ali, ela vê um saco plástico boiando ali no mar, ela confunde aquele saco plástico com uma alga, que é o que ela usa para se alimentar. E ela vai se alimentar de saco plástico e de outros resíduos que são jogados no mar. Então a gente vai estar aí, claro, trazendo danos ao meio ambiente. E aí pensar nesse resíduo, a gente tem que fazer o descarte correto, jogar o lixo no lixo. E aí eu estou percebendo que nessa paisagem não é fictícia, é uma foto tirada de uma tartaruga no meio aí de vários sacos plásticos, canudo, copo, tudo isso que é jogado no mar de forma incorreta. Mas tem outras imagens também, tem o mar, mas aí a gente também sofre, né? Com fábricas, fumaça dos carros, que também são prejudiciais para o ar e para a nossa saúde também. Então eu vejo nessa imagem a mulher que está aí se incomodando, ela está usando máscara, mas mesmo assim não é o suficiente para fazer com que ela não respire toda essa fumaça que está aí ao redor. E aí nós temos terrenos com lixo e nós temos essa fumaça
que está sendo emitidas aí pelas fábricas, pelos automóveis, e a gente consegue ver isso de forma muito clara nos grandes centros urbanos. E aí, quando a gente fala em sustentabilidade, é pensar justamente como é que a gente pode fazer para diminuir isso aí, para diminuir isso que está acontecendo, que acontece no mundo inteiro, lá nos mares, no ar, nas florestas também. Então não é raro nós ouvirmos aí as pessoas que cortam as árvores, que promovem desmatamento, queimadas. Todo esse processo que vai acontecendo ao longo dos anos vai fazendo com que a natureza ela sofra e a gente vai sofrendo junto. O clima do mundo, temperatura do mundo está ficando cada vez mais quente, né? A gente sente isso. Algumas regiões chegam a bater 40 graus, a sensação térmica. Tudo isso é influenciado por todo esse descontrole, esse desmatamento, fumaça, emissão de gases, poluentes, tudo isso vai prejudicar, claro, a nossa sobrevivência. Então a gente precisa pensar em meios, em estratégias de modificar isso. E quando a gente pensa nesses meios, quando a gente pensa nessas estratégias, quando a gente pensa no futuro, são atitudes sustentáveis, sustentabilidade. E é o tema dessa aula de hoje, falar sobre sustentabilidade. Então, infelizmente, não é raro a gente encontrar pelas paisagens, pela cidade, até nos pequenos espaços públicos, mas que são verdes, cenas como essa. E aí você pensa, eu vou jogar, só está sendo eu, alguém que eu conheça que está jogando uma garrafinha no chão. Mas várias pessoas jogando, essa garrafa ela vai ficar aí por muitos e muitos anos. Então, a gente tem que começar a pensar no nosso também, no nosso dia a dia, nas coisas que a gente pode fazer para ajudar, para contribuir. E cada um, claro, fazendo a sua parte, vai contribuir como um todo. Viram as imagens? O que a gente percebe? Em todas essas imagens, eu tenho, como vocês já disseram aí no chat, poluição, degradação, destruição do meio ambiente, que é justamente a semelhança entre elas. Agora tem um detalhe. Quem está promovendo tudo isso? Isso é algo natural? Essas garrafas, esse lixo, ele surgiu aí de maneira natural? Quem colocou essa garrafa aí? Quem colocou essa garrafa aí? Pensa aí. Se você está no seu bairro, na sua casa, você vê um papel no chão, papel de bombom. Quem colocou aí? Quem queimou? Quem está emitindo os gases poluentes? Quem está fazendo isso? Quem é que está colocando os lixos lá, os resíduos no mar? Quem está fazendo isso? Quem? A palavra poluição ela é muito utilizada, né? Até nas aulas, quando a gente fala de poluição, porque a poluição, por causa dos mares, mas vocês já pararam para pensar ou já se colocaram nessa situação? Eu vou jogar aqui, não vai acontecer nada não. Aí você pega aquele saquinho de bombom e joga no chão. Você acha que aquele saco de bombom ele fica no chão, parado lá, esperando alguém vir apanhar? Não, né? Isso que o professor pediu para a gente refletir um pouco, né? Cada ação da gente influencia diretamente no meio ambiente. Para pensar nisso, em quinto ano. Pois é. E quem faz isso? O ser humano, somos nós. Então a gente precisa realmente pensar em fazer diferente. A semelhança que nós temos nessas imagens aí é que nós temos ações do ser humano que estão prejudicando, que estão aí poluindo o nosso meio ambiente. Pensar de forma sustentável é pensar de uma forma diferente. Então, a sustentabilidade que define a maneira como os seres humanos utilizam os bens e recursos naturais para suprir suas próprias necessidades, de forma que não sejam esgotadas, havendo garantias para as próximas gerações. Uma necessidade que nós temos, que é a energia elétrica. Então, nós precisamos de energia elétrica para transmitir essa aula, para acessar a internet, para fazer tantas atividades no nosso dia a dia. E como é que nós vamos produzir essa energia elétrica?
sem danificar, sem prejudicar tanto o meio ambiente. As pessoas precisam todos os dias de combustíveis, gasolina, etanol. Como a gente utilizar esse combustível para se deslocar e não danificar tanto, não prejudicar tanto o meio ambiente? Quando a gente começa a pensar assim, quando as empresas começam a pensar dessa forma, seria aí as atitudes sustentáveis, a sustentabilidade. Então, da próxima vez que vocês ouvirem esse termo, essa palavra em algum lugar, sustentabilidade, vai pensando dessa forma. Como podemos fazer isso? E aí, quando eu penso numa forma maior, né, de uma forma mais ampla, utilização de fontes de energia limpas e renováveis. Então eu posso utilizar energia eólica para produzir energia elétrica. Eu posso utilizar as células ali, as placas fotovoltaicas, aquilo que a gente conhece como energia solar. E aí a gente vai estar ao tempo economizando também a nossa conta de energia elétrica, mas claro que não é algo simples, a gente não consegue, tem que ter um investimento para colocar nas nossas casas, mas quando a gente pensa nas empresas, né, nas multinacionais, elas conseguem e elas vão estar economizando e contribuindo também para o meio ambiente. Essa é uma das formas que nós temos, por exemplo, de produzir energia e não agredir tanto aí o nosso meio ambiente. Racionalização também e controle de exploração de recursos minerais. Então a gente precisa, nós temos os recursos minerais, os fósseis, por exemplo, a extração de petróleo e tal. Tudo isso é necessário, mas a gente precisa pensar em forma de extrair, de utilizar, de explorar esses recursos de uma maneira sustentável. Preciso das árvores, preciso da madeira para produzir móveis, preciso da madeira para fazer um lápis, para fazer uma mesa, mas aí eu vou derrubar todas as árvores do mundo para atender essas necessidades? E aí, como é que fica? Não, a gente não vai fazer isso, a gente vai pensar em formas de suprir essa necessidade, mas também garantir que as gerações futuras também sejam atendidas. Bem preciosíssimo que a gente precisa racionalizar e ter o controle aí, que é a água. A gente utiliza a água todos os dias na nossa casa, nas nossas atividades, a gente bebe água, né? Precisamos beber água. Então, como explorar esse recurso natural de uma maneira a garantir que as próximas gerações também tenham água? Pensar nessas formas é pensar de forma sustentável. O que mais podemos fazer? E aí eu penso, grandes empresas, multinacionais, as empreiteiras que vão extrair, mas em casa, na minha casa, no meu bairro, com a minha família, com as minhas pessoas, você faz? Coloca aí no chat pra gente, você costuma fazer alguma atividade que vai ajudar no meio ambiente? Você costuma? Coloca pra gente aí. Você já pensa nisso? Ou vai pensar a partir de hoje? Vai fazer a partir dessa aula? Se for, muito bem. Começa a fazer e começa a conscientizar as pessoas que estão aí ao teu redor. Atitudes simples do dia, como economizar energia, a gente já está ajudando. E economizar energia como? Você saiu, está à noite, você está num espaço aí na sua casa, e você vai sair desse espaço, a luz está acesa. Por exemplo, nós estamos aqui no estúdio, as luzes estão acesas. Quando terminar as atividades aqui, terminou a aula, nós vamos sair. E a luz vai continuar acesa, mesmo sem ninguém aqui dentro? Não, a gente vai lá e apaga. Eu vou ao banheiro, vou utilizar o banheiro, acendi a luz. Quando eu sair, eu vou e apago a luz. Por incrível que pareça, tem pessoas que não fazem isso. Ela chega no espaço que está escuro, ela acende a luz. Ela vai pegar alguma coisa, fazer algo que precisa ali, quando ela sai, ela deixa lá a luz acesa. Ar-condicionado ligado, ventilador ligado, às vezes o ventilador está ali, ó, dentro de casa, ventilando ninguém. Não tem ninguém no espaço, ventilador ligado, televisão ligada, os eletrodomésticos, tudo ligado lá, televisão, rádio, ventilador, mas não tem ninguém lá. Então, nós estamos fazendo o que ali? Gastando energia. Vai fazer com que também o nosso bolso sofra, né? Porque também não é algo que está tão barato não, está caro também a energia. Tanto a energia quanto a água. Então, economizar água. Você também precisa economizar. Tem gente que vai escovar o dente. Eu já vi em alguns espaços, em alguns locais, já entrei no banheiro, quando eu entro, está lá a torneira ligada. A pessoa simplesmente lavou as mãos e esqueceu, deixou a torneira ligada lá. E ali a água vai embora. Então a gente precisa economizar água também.
O descarte correto, né? Nós vimos descarte correto do lixo, do resíduo, a gente precisa pensar nisso também. Tem gente que pega todo o lixo, como a professora falou, pega o bombom, joga no chão. Não é legal. Então a gente precisa pensar no descarte correto para ele não ir parar na natureza, nos rios, nos mares. Massa? Fica combinado assim. Descarte correto, economizar energia, economizar água, reaproveitar materiais quando possível. Vocês gostam de reaproveitar os materiais? Aquilo que você tem na casa de vocês? Reciclar? Eu gosto de fazer isso, inclusive trouxe aqui algumas sugestões de coisas que eu fiz utilizando garrafas PET. Vocês já fizeram alguma coisa? Já utilizaram alguma coisa aí no dia de vocês para construir, fazer um artesanato, fazer um instrumento? Tem duas perguntinhas aqui para vocês aí, que eu vou deixar para vocês, inclusive, e vou mostrar aqui para encerrar. Ó, você já reaproveitou garrafas PET? O que podemos fazer, né? No que podemos transformá-las? E eu vou mostrar que eu transformei algumas garrafas PET aqui para vocês. Deixar aqui como sugestão, como dicas e já dizer. Faz o seguinte, sabe aquelas garrafinhas PET de 250 ml? Guarda duas, separa duas aí. Na aula de sexta-feira, nós iremos construir um instrumento musical com duas garrafas PET. Então, separa aí, ó, duas garrafas PET de 250 ml. Mas, com garrafa PET, eu posso fazer aranha, eu posso fazer tartaruga, eu posso pegar a garrafa PET e cortar, fazer umas vassourinhas e produzir som. Eu posso fazer um kazoo. Tem mais? Eu posso fazer peixes também com garrafa PET. Ao invés de jogar fora, ao invés de jogar no lixo, usei as garrafas e as tampinhas. Aqui eu fiz os olhos, mas foi sobrando tampinha. Eu juntei tudinho aqui, ó. E fiz um molho. Geralmente esses molhos aqui são feitos com sementes, mas eu fiz com tampinhas de garrafa PET. Lembra o som da água, né, da chuva. Fiz uma maraca também. Eu uso para contar histórias. Garrafas PET que iriam parar no lixo, mas não vão mais. Vai ficar aqui, vai servir para fazer um monte de coisa. E, claro, eu tenho mais duas aqui, eu vou construir um instrumento com essas duas e eu vou deixar essa aqui separada para fazer na próxima aula um instrumento que a gente vai, inclusive, utilizar esse instrumento para falar sobre folclore. E folclore, vê só. Além da sustentabilidade, nós vamos entrar no tema de folclore construindo um instrumento musical com duas garrafas PET. Guarda aí duas garrafas PET, pouquinho de arroz ou areia, pedrinhas. Guarda aí que na aula de sexta-feira a gente vai construir um negócio massa, eu vou ensinar a tocar, vai ser bem legal. Eu quero me despedir da professora Kedma, nossa aula já está no fim, a produção já está dizendo, ó, acabou, tudo certinho, professora? Tudo certo, eles estavam aqui atentos e eu também, claro, já esperando o que vem. Vou tentar encontrar algumas garrafas para fazer junto com vocês. Até logo, a gente se vê em breve. É isso aí, não esquece, guarda as duas garrafinhas que na próxima aula, na aula de sexta-feira, a gente tem coisa boa por aqui. E a gente se vê lá. Tchau, tchau, até a próxima.